Voltando para a parte 2 do nosso vídeo, nosso panorama geral da reforma tributária do consumo. Entrando agora no sistema IVA, Imposto sobre Valor Agregado, tá? Que é o nosso novo sistema tributário trazido pela reforma. Então, quando nós falamos de reforma tributária, nós entramos no sistema IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, utilizado, como eu já disse, na maioria dos países desenvolvidos, tá? Onde sua principal característica é nós deixarmos de ter esse sistema onde o imposto é embutido no produto, tá? Nós mudaremos a lógica com a lógica de produto mais IVA, serviço mais IVA, ou seja, o IVA, o tributo, a tributação por fora do produto, tá? Ou seja, deixamos do sistema acumulativo onde o meu fornecedor recolhe tributo quando ele vende para mim, que sou hipoteticamente atacadista, eu recolho tributo, quando eu vendo para o varejo ele recolhe tributo, entende? Sistema acumulativo, deixaremos esse sistema, pelo menos no que se refere aos impostos do IVA, passaremos a ter um sistema não cumulativo. Quando se fala em sistema não cumulativo, necessariamente estamos falando sobre débitos e créditos, ou créditos e débitos. Quando eu compro do meu fornecedor, nesse exemplo, eu angario créditos. Quando eu vendo para o meu varejista, por exemplo, eu gero débito. Isso vai para uma conta corrente, eu já vou detalhar isso, que quando eu falar em carga tributária, eu não simplesmente entro lá na 214, vejo se minha operação tem reduções, se é um sistema específico, e se tem a redução eu aplico a redução e pau no gato, e tenho a minha alíquota, produzo as minhas margens e o meu planejamento parte dali. Não, partirá dessa análise de maneira mais profunda, de alíquotas, de reduções, de regimes específicos, para chegar numa alíquota efetiva e considerar também o meu sistema de débitos e créditos, que se eu entrar, lembra que eu falei lá na outra parte, numa análise precisa do meu modelo de negócio para maximizar os meus créditos, eu posso ter uma carga tributária efetiva e posso diminuir ela ainda na minha conta corrente de débitos e créditos, ou de créditos e débitos. Se houver ali um saldo positivo entre os meus créditos e débitos, eu vou ter um reflexo positivo na minha carga tributária, tá? Essa é a vantagem do sistema IVA. Então, entrando naquela análise que eu prometi sobre o que eu venho chamando de modelo de negócio, porque de fato é uma análise de modelo de negócio, que é o núcleo, é a parte mais importante de qualquer planejamento tributário, ou tão importante quanto, por exemplo, um comparativo de regimes, tá? Então, quando eu começo a analisar um modelo de negócios, eu posso iniciar a minha reflexão abordando uma mudança no jeito de apurar e mudança também na forma de pagamento e liquidação da operação. O que eu quero dizer com isso? De uma maneira bem prática. É praxe, por exemplo, dentro do Simples Nacional, que é a maioria das empresas, acontecer de o valor da tributação virar meu fluxo de caixa. Pois eu apuro o meu tributo no mês subsequente, certo? No meu dia 20 do mês seguinte, sob pena de eu utilizar até o dia 20 do mês subsequente esse valor da minha tributação dentro do meu fluxo de caixa, porque eu preciso dele, sob pena de chegar no dia 20 do mês subsequente e eu falar, Fábio, eu não vou pagar o meu tributo, eu vou esperar um edital, eu vou esperar uma transação excepcional, eu vou esperar um refis, enfim, vou esperar um parcelamento, porque eu preciso desse valor no meu fluxo de caixa da minha operação. Só que quando a gente pensa em reforma tributária, ela trouxe uma ferramenta chamada Split Payment. O que é o Split Payment? De uma maneira simplista até. Quando eu entro no Uber,
Já vou especificar um pouco mais, mas a título para contextualizar e para vocês entenderem, quando eu entro no Uber, a minha corrida deu R$100. Quando eu pago R$100, os R$100 vai para o motorista? Não. Quando eu faço o pagamento, há uma ferramenta digital, há um split que vai, por exemplo, 70 para o motorista e 30 para a empresa, para a Uber, ou 60-40, automaticamente, ou seja, o sistema do split payment ele já me dá um recolhimento de tributação na liquidação da operação, ou seja, no ato. Eu não conto nem com essa apuração no mês subsequente, com esse prazo, entende? Ele já na hora já divide o que é do comprador, do vendedor, e já manda o que é a fração tributária, seja na esfera federal relativa à CBS ou para o comitê gestor relativo ao IBS, entende? Então, quando eu estou falando de IVA, eu necessariamente estou falando de um sistema de créditos e débitos e um sistema, contudo, não cumulativo. Por exemplo, para vocês visualizarem isso de maneira prática, quando eu compro um insumo para minha operação, eu estou me creditando. Quando eu contrato um serviço, uma empresa de monitoramento, uma empresa de segurança, eu estou me creditando. Quando eu estou gerando despesa, eu estou comprando computadores para uma renovação do meu cenário tecnológico, eu estou me creditando. E por consequência disso, quando eu faço a minha saída, as minhas vendas, eu gero débito. Tá? Quando eu fiz assim, que as minhas informações de crédito e as minhas informações de débito, elas vão para uma conta corrente, é o que estão se chamando de apuração assistida. O que é uma operação? O que é a apuração assistida? A apuração assistida nada mais é do que uma plataforma onde essas informações oriundas das notas fiscais irá para minha conta corrente, vamos chamar assim, para ficar mais fácil o entendimento. O que eu angariei de crédito nessa minha competência está lá na minha apuração assistida, na minha plataforma, na minha nuvem. E o que eu gerei de débito nas minhas vendas estará lá. Ou seja, a minha liquidação da tributação será, sim, a apuração da minha alíquota efetiva, seguindo os diversos aspectos que principalmente a Lei Complementar 214 trouxe, versus a minha compensação entre débitos e créditos, ou entre créditos e débitos da minha apuração assistida, que será a plataforma onde eu terei a visualização dessa conta corrente de créditos e débitos. Contudo, me trazendo informações se há saldo a pagar, se há um residual, se há uma compensação ou se há até um ressarcimento. Ah, mas quando vai haver um ressarcimento? É o mundo ideal. Por exemplo, eu tenho uma operação que eu angario créditos integrais e de repente na hora da minha venda eu tenho reduções. Entende? Então fatalmente vai ter um ressarcimento. Ou eu sou um exportador, eu gero crédito nas minhas despesas, nos meus insumos, nas minhas compras, porém não há incidência. Lembra que eu usei lá para explicar a CST e o Seclastrib? Não há incidência na venda, ou seja, eu vou ter que pedir um ressarcimento. Né? Eu não tenho como compensar isso, eu não tenho na minha saída, não há incidência. Né? Existe uma exceção de geração de créditos, porque como eu disse, por exemplo, hoje há um frufru para ter créditos, né? Tem que ter bolinhas verdes com alegorias amarelas, exige inúmeras exigências, exige inúmeras circunstâncias específicas para que de fato eu tenha crédito. E mesmo assim, quando eu tenho crédito que eu consigo, quando eu me encaixo nesses requisitos, para que eu receba esse crédito é um parto também da montanha, né? Hoje, ou com a reforma, tudo gerará crédito, com uma exceção, que é a hipótese de bens de uso e consumo pessoal, que está lá no artigo 57 da Lei Complementar 214, que tem um rol ali de, por exemplo, bebida alcoólica, o sócio comprou bebida alcoólica
na empresa e ele quer se acreditar. Não pode. É caracterizado como bens de consumo pessoal. Ele comprou um celular para uso pessoal e comprou pela empresa. Ele quer se acreditar. Não. Vai caracterizar como bens de uso e consumo pessoal, não gerando, a única hipótese que não gerará créditos. Tá? Um outro detalhe importante no que se refere ao modelo de negócio: eu passarei a me preocupar com toda a minha cadeia. O que eu digo com toda a minha cadeia? Eu não me preocupo mais só com a minha empresa, eu vou ter que me preocupar com os meus fornecedores, eu vou ter que me preocupar com os meus adquirentes. Por que eu vou ter que me preocupar com os meus adquirentes? Lembra lá que eu falei que o Simples Nacional terá a opção do unificado, como é hoje, com alíquotas reduzidas e etc. E terá a possibilidade de recolhimento em apartado da CBS e do IBS, lembra? Ah, mas foi um absurdo, eu vou escolher pagar mais caro? Então, você pode escolher pagar mais caro. Uma das variáveis é, por exemplo, porque eu preciso analisar que tipo de crédito, dependendo de onde você está na operação, na sua cadeia, que tipo de crédito eu estou oferecendo para quem compra de mim, entende? Porque senão eu corro o risco de na próxima venda ele falar assim: ó, Fábio, eu não vou mais comprar de você porque o seu crédito é desse tamanho. Então, o Simples Nacional me dando um crédito pequeno de dentro do DAS. Eu preciso que você se torne, que você passe a pagar em apartado. E aí, ou você reduz a sua margem de lucro para que ela seja enxuta ao ponto de compensar esse crédito que você geraria a ele de maneira integral no Simples Nacional, como exemplo, em apartado, ou você vai perder competitividade. Entende? Então eu deixo de me preocupar só com a minha empresa na cadeia, eu me preocupo com os meus fornecedores também. Por que eu me preocupo com os meus fornecedores? Porque se ele não pagar lá na cadeia antecedente, eu não tenho crédito para mim. Então eu preciso puxar a CND desse camarada, eu preciso ver se de fato ele é um bom pagador, ou eu preciso ajustar os meus pagamentos nessa minha cadeia para que eu já retenha o valor desse tributo e efetue esse pagamento de maneira segura. Porque se o camarada lá antecipadamente não recolher o tributo da operação, não vai gerar crédito para mim. E todas as vezes que eu não tiver crédito porque ele não acertou lá na fração respectiva, esse meu tributo virou o quê? Custo. E aí fica inviável, né? Então, é por isso que eu chamo de modelo de negócios, porque nós precisaremos avaliar a sua operação, particularizar a sua operação, onde eu tenho que maximizar os meus créditos, onde eu tenho que fazer negociações para que eu não corra risco de não ter uma falha nessa minha cadeia e esse tributo virar custo para mim, onde eu preciso gerar créditos de qualidade para que meu adquirente não perca competitividade diante do meu adquirente. Eu preciso analisar qual é a qualidade do crédito que o meu fornecedor fornece, ou seja, se ele tem uma redução, lá de 50, de 60, o tributo que eu vou me creditar, ele vai ter redução de 50, de 60. Entende? Eu preciso analisar o regime tributário dele para saber se ele está me dando um crédito integral, se ele está me dando um crédito reduzido. Isso é análise de acordo com a particularidade da sua operação, para que você tenha lá, lembra que eu fiz assim, na sua operação assistida, um número de créditos o máximo possível, uma maximização dos meus créditos, porque isso vai refletir na apuração da minha carga efetiva e não apenas análise de reduções, de regimes específicos ou de outros aspectos. Entende? Eu preciso maximizar, eu preciso ir atrás de despesas formais. De repente, como o exemplo que eu dei lá na palestra, eu tenho lá um sistema de segurança de uma empresa pequena que não me oferece de repente um serviço que uma empresa maior poderia me oferecer, só que pelo fato dela me gerar créditos integrais, talvez fique mais barato eu contratar essa empresa maior porque ela me gera um crédito integral do que essa empresa menor que não me presta um serviço tão bom assim, entende? E que não vai me gerar crédito.
Então, ou seja, eu preciso entrar na sua particularidade e a gente estudar os seus fornecedores, estudar as suas despesas, estudar os seus serviços, para que tudo se reflita a uma apuração assistida ou a um sistema de créditos e débitos favoráveis a você, e isso possa refletir numa carga tributária mais econômica. Lembrando que em termos de despesa, em termos de fornecedores, só vai me gerar crédito, por óbvio, quando for um fornecedor formal, quando ele emitir nota. A geração do crédito é na emissão do documento fiscal. Se eu tenho um serviço por fora, se eu contrato um serviço por fora, um serviço sem documento fiscal, não vou ter crédito. Por isso que às vezes, ou quase sempre, será necessário que o seu TI, por exemplo, ele deixe de prestar um serviço informal, porque você vai falar para ele, eu preciso que você formalize isso, eu preciso que você emita a nota, para que eu tenha crédito. Então, essa é a análise. E que tipo de crédito ele vai me fornecer? Pois bem, estou acompanhando aqui no script para não deixar de falar nada importante para vocês. Tudo isso eu já disse. Sobre a competitividade também, principalmente no que se refere aos meus adquirentes, eu preciso também me preocupar que tipo de crédito eu estou oferecendo. Quanto à minha precificação, tá? Como é a sua precificação hoje em termos tributários? É claro que em termos de precificação ela consiste numa abrangência muito grande em termos de custos, em termos de estrutura. Só que em termos tributários, como ela é? Como você gera isso? Porque você está acostumado a trabalhar com tributos embutidos. E hoje, para que você tenha uma precificação fidedigna, você precisa, por exemplo, higienizar o teu preço. O que é higienizar o teu preço? Tirar o seu tributo embutido. De repente você tem lá um preço de R$1.000 e se você tirar o seu PIS, COFINS, o seu IPI, seja lá o que for, você vai ter um número aqui de R$800. E aí sim você projeta o teu IVA, porque o teu IVA é por fora. Lembra da lógica? É produto mais IVA, serviço mais IVA. Então quer dizer, você higieniza, você tira desses R$1.000, você chega no valor aqui sem tributação totalmente, e aí sim você projeta o seu IVA. E aí sim você tem uma precificação fidedigna, né? E sem perder também competitividade. Por exemplo, nós temos uma fase de transição pela frente, como eu disse lá na primeira parte. Nós temos aí de 2029 a 2033, ou final de 2032, um aumento progressivo do IBS e uma diminuição do ICMS, por exemplo. Então eu preciso projetar essa reprecificação. Como que isso vai influenciar no meu preço? Entende? É uma outra ponderação. Tudo isso são análises do seu modelo de negócio, porque para que essa análise, para que essas provocações que eu estou fazendo aqui sejam precisas, eu preciso estudar onde você entra na cadeia, eu preciso estudar as suas particularidades, eu preciso estudar, enfim, a sua precificação, entende? Modelo de negócio. Quanto ao seu regime tributário atual, como eu disse lá, em 2026 tudo leva a crer, se não houver nenhuma alteração, que agora em setembro nós teremos que optar aqui se você vai ficar, por exemplo, no que se refere ao exemplo do Simples Nacional, se você vai continuar no Simples Nacional ou se você vai escolher o Simples Nacional em apartado no que diz respeito a CBS e o IBS. Então eu preciso considerar, analisar o teu modelo de negócio para saber, um exemplo, eu tenho muita folha de pagamento, então quer dizer, eu preciso continuar aqui no Simples para ter encargos mais baratos, tá? Então eu vou ter a opção, analisando o teu modelo de negócio, eu preciso gerar crédito com mais qualidade, eu vou perder competitividade? Ok, então eu preciso estar aqui, eu preciso gerar uma CBS e um IBS integral logo em apartado. Mas aí eu mexo também com a minha precificação, com a minha margem de lucro, ou seja, tudo vai entrar
na sua análise de modelo de negócio. Eu dei o exemplo de folha de pagamento, como eu usei lá também na palestra. Eu tenho um segmento da minha empresa que eu posso terceirizar. Ótimo, lindo, porque se eu tenho um segmento da minha empresa que eu posso terceirizar, lembrando, a minha folha de pagamento ela não gera crédito. Esse é um dos problemas para o setor de serviços. O setor de serviço ele gera crédito. Qual é o principal insumo? É a prestação de serviço, a folha de pagamento. Mas não gera crédito. Agora, se eu consigo terceirizar pelo menos parte, o segmento da minha empresa, terceirizando isso, ou seja, tendo o documento fiscal dessa empresa que está prestando serviço para mim, eu tiro os meus encargos da minha folha e em contrapartida não. E adicionalmente tenho crédito dessa terceirização. É claro que considerando e ponderando as regras específicas da lei que traz as prerrogativas da terceirização, que é tudo muito específico, precisa tomar cuidado para não se tornar uma pejotização. Que a pejotização, que é um termo pejorativo dessa prática, pode gerar um passivo trabalhista lá. Então eu estou pejotizando, nossa, tá fantástico, eu estou tendo muito crédito, só que eu estou esperando um passivo trabalhista tremendo lá para mim, porque não é permitido, pelo menos por hora. Então eu preciso saber, eu preciso estudar o meu modelo de negócio, se de fato eu posso terceirizar tal segmento da minha empresa dentro das particularidades da lei, sem correr risco de estar configurando uma pejotização e, por consequência disso, um possível passivo trabalhista, certo? Muito bem. Tudo isso eu já disse. Quando eu falei lá no início que a Lei 224 trouxe aquele aumento de 10% sob a base presumida do lucro presumido, quando excede 1,250 no trimestre, lembra disso? Ou 5 milhões no exercício, que você usei o exemplo dos 32%, ou seja, excedeu, passou de 1,250, nesse excedente você vai recolher os 35,2, que é 32 mais 10. Uma outra, por que eu falei que tudo leva a crer que o propósito do governo é espremer o lucro presumido para que as empresas migrem para o lucro real? Um outro exemplo que caracteriza essa minha reflexão é que quando entrar a CBS, lembra, CBS no âmbito federal, em 2027 é virar a chave, ela entra integral. Quando entrar a CBS em 2027, integralmente, acabou essa diferença. Hoje nós temos, somando aí o PIS/COFINS do lucro presumido, 3,65. No lucro real, nós temos aí a soma deles, 9,25. Então há uma diferença, há um favorecimento aqui no lucro presumido, isso vai acabar. Na CBS vai ter uma alíquota única para o presumido e para o real. Entende? Quando eu falo que o propósito é espremer para que para que as empresas migrem para o lucro real, e se migrar para o lucro real, o governo tem mais controle, tem mais possibilidade de fiscalização, tem mais exposição, por conta disso, menos sonegação. No que diz respeito à parte jurídica dos contratos, eu tenho um contrato hoje, um contrato mais longo. Esse contrato ele foi montado com bases, previsões segundo o nosso sistema atual. Ele está preparado? Eu aposto que não, para a minha fase de transição. Ele está preparado para os novos moldes da reforma tributária? Eu aposto que não. Então, quer dizer, eu preciso ter uma análise dos meus contratos. Tudo isso entra lá no modelo de negócio. Segundo o seu modelo de negócio, eu preciso ter uma reanálise, uma revisão nos seus contratos para que eles estejam preparados para entrar na fase de transição e, por consequência, a partir da fase de transição, estar pronto para uma reforma tributária para o sistema IVA. Então isso precisa ser também revisto. Então aqui eu trouxe alguns exemplos práticos de análise de modelo de negócio, que existem 1000 variáveis, e essas variáveis, estudando a particularidade do seu modelo de negócio, vai definir o impacto. E definindo o impacto
vai definir o nível do planejamento tributário que vai ser requerido para as suas operações, para a sua operação, tá? Quanto à alíquota referencial que eu disse anteriormente, como eu disse lá e adiantei, ela será publicada pelo Senado Federal, tá? Então, por exemplo, se ele falar lá, o Senado publicou em 28%, que é o que mais se tem falado hoje, de novo, 28% é a soma do IBS municipal, IBS estadual e a CBS no âmbito federal, tá? Também tem uma prerrogativa importante no que se refere à liberdade que os estados e municípios terão de definir as suas alíquotas ou de alterar as suas alíquotas, não importa qual seja a alíquota referencial da publicação do Senado. Vão existir inúmeros critérios que dificultará, de certa forma, essa alteração, tá, de alíquotas. Porém, haverá a possibilidade de haver alterações por parte do município e do estado, sim, tá? Isso então não evitará a guerra fiscal? Evitará de certa forma, ou pode ocorrer uma guerra fiscal? Pode, mas de uma outra natureza, com um perfil totalmente diferente do que ocorre hoje. Por quê? Por causa do sistema de arrecadação. Porque a Lei 214 ela trouxe o sistema de arrecadação único e exclusivamente para o destino. Não existe mais esse negócio de entrar na lei 116 do ISS para ver se eu recolho aqui, se eu recolho no lugar do prestador, se eu recolho no lugar que está prestando serviço, se eu recolho no lugar onde a empresa está constituída, enfim. Não existe mais essa análise. Será sempre destino. Eu contratei um pessoal lá de Barueri para limpar o meu ar-condicionado aqui em São Paulo. É o município de São Paulo que vai recolher. É destino. E isso vai diminuir muito a sonegação. Quanto ao split payment, outros detalhes. Lembra da ferramenta? Eu dei o exemplo do Uber. Pagou o Uber, já sobe automático o que é do governo, a tributação. A perspectiva é que tem dois. Não é que tem dois. O projeto hoje é para dois formatos. Um que eles estão falando de modelo simplificado. O que é o modelo simplificado? Você liquida a operação. Por exemplo, uma operação de R$1.000 com, vamos arredondar, para 30 de IVA, uma alíquota referencial de 30 de IVA. Então quer dizer, eu tenho R$1.000 da operação mais 300 de IVA. Os R$1.000 vão para o adquirente automaticamente e os 300 já vai para a esfera federal e, por consequência, para o comitê gestor, na hora da liquidação. Tá? Mas lá na minha apuração assistida eu tenho crédito. Pois é, por isso que é o sistema simplificado, porque depois que ele vai considerar os seus créditos e débitos para ver o que ele devolve para o contribuinte. Tá? Dentro de um prazo, está se falando em 3 dias, enfim. As regulamentações dirão. Tá? E o modelo inteligente, que é o sonho do governo, que ele automaticamente, na hora que você fez a operação digital, ele automaticamente, em segundos, ele já alcança a sua operação assistida, já vê se você tem crédito, já considera, já faz a subtração, essa compensação necessária e já sobe para o governo, pura e simplesmente, apenas o saldo. Você tem um tributo de 300, mas você tem 200 lá na sua operação assistida, então só sobe 100. Seja para o comitê gestor ou seja para a esfera federal, tá? Automaticamente. E o adquirente só recebe a fração dele, não recebe mais o tributo para que ele possa apurar no mês subsequente, pagar ou não. Tá? Então, houve uma alteração no meu modelo de negócio, no que se refere ao meu fluxo de caixa. Se eu utilizava esse valor como fluxo de caixa para pagar no final do ano só, em um parcelamento com benefício, eu não tenho mais essa possibilidade. Análise de modelo de negócio no que se refere a fluxo de caixa. Tá? Apuração assistida, eu já disse do que se refere à plataforma, a nuvem, onde ali eu vou ter a minha conta corrente e a sua assessoria contábil vai
validar essas informações segundo a conciliação ou não, sob pena de você impugná-las e dizer, olha, não, tá aqui, ó, esse crédito aqui não subiu, entende? Então você vai validá-la ou vai confirmá-la ou não. Né? Quanto às obrigações acessórias, que hoje nós gastamos mais de 1.500 horas aí por ano oferecendo informações para o governo, há uma promessa que isso diminuirá mais no que se refere a principalmente fase de transição que já começou, isso vai só aumentar, né? Porque nós teremos dois sistemas andando em paralelo, né? No que se refere ao objetivo principal da reforma, extinção da sonegação fiscal, tá? Quando eu procuro me creditar, eu estou indo atrás de nota fiscal, estou indo atrás de documento fiscal, estou indo atrás de despesa, estou indo atrás de, enfim, serviços que me ofereçam créditos, tá? E isso eu estou trabalhando para o governo, atrás de, ou por consequência, estou acabando com a sonegação fiscal. Quando eu tenho a hipótese da aplicação do split payment, que já liquida o problema da tributação, sem essa apuração no mês subsequente, no exemplo do Simples Nacional, está extinguindo a sonegação fiscal. Né? Quando eu passo a não me preocupar só com a minha empresa na minha cadeia, eu passo a me preocupar com os meus fornecedores, passo a me preocupar com os meus adquirentes, porque se algo furar aqui nessa quitação do tributo, lembra? A tributação na cadeia posterior vai virar custo. Né? Então, quando essa cadeia se autofiscaliza, nós estamos trabalhando para o governo no sentido do fim da sonegação, tá? E onde que o sistema IVA nos ajuda? Basicamente numa legislação unificada, tá? A IBS, ou o IBS e a IBS vão ter basicamente uma legislação unificada, acabará esses Frankensteins de 5.500 e tantos municípios, cada um inventando uma regra nova para o ISS, 27 estados, cada um fazendo um puxadinho novo no que se refere a ICMS, e isso tem a promessa, e de fato, quando você se debruça sobre os propósitos da reforma, isso deve acabar, tá? E a pergunta, como eu disse lá na palestra, a pergunta que eu mais recebo é: a minha tributação vai aumentar? E a minha resposta, como um bom advogado, é depende. Depende da sua análise, do seu modelo de negócio, depende da apuração das particularidades, da maximização dos seus créditos, para que versus a sua alíquota, se você tem redução ou regimes específicos ou não, você tenha uma carga efetiva com a máxima economia tributária. Eu fico à disposição de todos, um grande abraço.